Iniciando nosso trabalho, solicito do vereador Hélio César a leitura de um texto bíblico. Salmos 91. Deus é meu amparo. O que habita sob a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente, pode exclamar ao Senhor: vós sois o meu refúgio e a minha cidadela. O meu Deus é quem eu confio. Ele há de livrar da armadilha do caçador, como peste maligna. Com as suas penas te há de proteger. Debaixo das tuas asas encontrará refúgio. A sua fidelidade é seu escudo e uma couraça. Não temerás o terror da noite, nem da seta que voa durante o dia, nem da peste que alastra nas trevas, ou flagelo que tudo destrói ao meio-dia. Podem cair 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Basta que abras os olhos, logo verás a recompensa dos ímpios. O Senhor é meu único refúgio, o Altíssimo do teu único auxílio. Nenhum mal te acontecerá, e epidemia nenhuma tocará a tua tenda. É que ele deu ordem aos seus anjos, para que protegerem em todos os caminhos. Tomar-te então palmas nas mãos. Não aconteça friseiras nas pedras dos teus pés. Poderás caminhar por cima das serpentes e víboras, calçar os pés leões e dragões, porque acredita em mim, salvá-lo-ei. Defendê-lo-ei, porque conhece o meu nome. Quando o invocar, hei de responder-lhe. A quanto da angústia estarei ao seu lado, para salvar e para honrar. Hei de saciá-lo com dias longos, hei de mostrar-lhes a minha salvação. Palavras do Senhor. Em seguida, levo para consideração do plenário a ata ordinária e também as atas extraordinárias realizadas no dia 3 de dezembro, que ficaram à disposição dos senhores vereadores na secretaria para apreciação. Está em discussão as atas. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovada todas as atas. Dando sequência, solicito do secretário designado a leitura da matéria inscrita no expediente da presente sessão. Ofício número 108/2012, GP, de 4 de dezembro de 2012, pedido de prorrogação de 15 dias do prazo para a resposta ao requerimento número 095, iniciativa de todos os vereadores. Ofício número 110/2012, GP, de 3 de dezembro de 2012, em resposta ao requerimento número 092/2012, iniciativa do vereador Eros César Alves dos Santos, todos assinados pelo prefeito municipal Eros Danilo Araújo. Senhor presidente, em virtude de compromissos particulares, estou justificando minha ausência na sessão extraordinária da Câmara Municipal, hoje, dia 10 de dezembro de 2012. Sem mais para o momento, subscrevo-me atenciosamente, assinou a vereadora Fátima Ribeiro. Ministério Público do Estado do Paraná. Recomendação administrativa número 06/2012. Considerando o conteúdo do comunicado interno número 023/2012, SMS, expedido pelo Poder Executivo de Telêmaco Borba, de ações e serviços de saúde estariam sendo restringidos nos meses de novembro e dezembro do ano 2012, ocasionando possível restrição aos serviços médicos básicos à população de Telêmaco Borba. Desculpe. Considerando que as ações e serviços de saúde de qualquer natureza, eletivos ou de urgência e emergência, não podem ser paralisados ou interrompidos, muito menos em decorrência do final do mandato do atual gestor. Considerando que o artigo 197 da Constituição Federal dispõe que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Considerando o disposto no artigo 1º, incisos 2 e 3 da Constituição Federal,
que impõe como fundamentos da República Federativa do Brasil a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Considerando que o artigo 196 da Constituição Federal expressa que a saúde é de direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Considerando que a Lei Federal nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Considerando que, contido no inciso 3 do artigo 5º da Lei Federal nº 8080/90, são objetivos do Sistema Único de Saúde a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Considerando que o artigo 7º, inciso 2 da LOAS, estabelece e traça como diretriz o SUS a integralidade de assistência estendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Considerando que as assistências médicas e hospitalar são consideradas serviços ou atividades essenciais, de acordo com o artigo 10 da Lei Federal nº 7.783/89, e que o parágrafo único do mesmo dispositivo conceitua, abre aspas, são necessidades inadiáveis da comunidade, aquelas que não atendidas coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Considerando o princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais, especificado no artigo 22 da Lei 8.078/90, segundo o qual, abre aspas, os órgãos públicos por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Considerando que, segundo o artigo 7º, inciso 12 da LOS, uma das diretrizes do SUS é a capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Considerando que o artigo 18 da mesma Lei Federal, LOS, prevê que a Direção Municipal do Sistema de Saúde, inciso 1, compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde, gerir e executar os serviços públicos de saúde. Inciso 2, participar do planejamento, programação e organização de rede regionalizada e localizada do Sistema Único de Saúde em articulação com sua direção estadual. Inciso 2, participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. Inciso 5, executar serviços. A linha A, da vigilância epidemiológica. A linha B, vigilância sanitária. A linha C, de alimentação e nutrição. A linha D, de saneamento básico. A linha E, de saúde do trabalhador. Inciso 5, dar execução no âmbito municipal à política de insumo e equipamentos para a saúde. Inciso 10. Observado o disposto no artigo 26 dessa lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Inciso 11. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. Inciso 12. Normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação. Considerando a Lei Estadual nº 14.254/2003, em seu artigo 2º, inciso 1 e 5, expressa que são direitos dos usuários dos serviços de saúde no Estado do Paraná. Inciso 1. Ter um atendimento humano, digno, atencioso e respeitoso por parte de todos os profissionais de saúde. Inciso 5. Receber um funcionário adequado, presente no local, auxílio imediato e oportuno para que a melhoria do seu conforto, bem-estar e saúde. Considerando da mesma norma estadual, também é de direito dos usuários dos serviços de saúde do Estado do Paraná. A assistência adequada, mesmo em períodos noturnos, festivos, feriados ou durante as greves profissionais. Considerando da mesma forma que o artigo 2º da Portaria GM/MS, número 1820/2009, aponta que toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para a garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. E o artigo 3º, que toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver seu problema de saúde. Considerando o explicitado no Decreto de Lei número 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, em seu artigo 1º,
abre aspas, são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. Inciso 14, negar a execução à lei federal, estadual ou municipal ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito à autoridade competente. Parágrafo 1º. Os crimes definidos nesse artigo são os de ação pública, punidos nos itens 1 e 2 com a pena de reclusão de 2 a 12 anos e os demais com a pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 2º. A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos nesse artigo acarreta a perda de cargo e a inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular. Considerando que o decreto-lei mencionado prevê, em seu artigo 4º, que são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionados com a cassação do mandato. Inciso 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo. Considerando o contido na Lei Federal número 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, que prevê no seu artigo 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente. Inciso 1. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Inciso 2. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Considerando que a demora ou recusa no atendimento de situações de urgência e emergências médicas podem acarretar prisão em flagrante e, consequentemente, responsabilização criminal do gestor municipal ou de diretores de hospitais, médicos por crime de omissão de socorro, crime de lesões corporais por ofender a saúde, ambos do Código Penal, ou ainda eventual crime de homicídio. Considerando o contido no artigo 265 do Código Penal, segundo o qual constitui crime atentar contra a segurança ou funcionamento do serviço de utilidade pública, na qual se insere, obviamente, a saúde. Considerando ainda que, em caso de eventual e ilícita interrupção, suspensão, paralisação ou desativação de qualquer das ações ou serviços de saúde de qualquer natureza, os respectivos recursos financeiros não poderão ser utilizados para custeio de outras ações ou serviços, sob pena de se incorrer na prática, em tese, do crime do artigo 52 da Lei nº 80/90. Artigo 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. A utilização de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde em finalidades diversas das previstas nessa lei. Considerando o disposto no artigo 129, inciso 2 da Constituição Federal, bem como no artigo 120, inciso 2 da Constituição do Estado do Paraná, que atribuem ao Ministério Público a função institucional de, abre aspas, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias de sua garantia. Fecha aspas. Considerando a disposição no artigo 27, parágrafo único, inciso 4 da Lei Federal número 8.625, de 12 de fevereiro de 93, o qual faculta ao Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, o Ministério Público do Estado do Paraná, ora representado pelo promotor de justiça Fernando Cuber César, no uso de suas atribuições legais, expede a presente recomendação administrativa aos senhores Eros Danilo Araújo, prefeito municipal de Telêmaco Borba, Ricardo Arcanjo, secretário de Saúde do município de Telêmaco Borba, para que abstenham-se da prática de ato de qualquer natureza, de qualquer forma, que direta ou indiretamente desative, paralise, interrompa, suspenda, restrinja, diminua ou venha prejudicar a oferta de ações e serviços de saúde disponibilizados aos munícipes. Façam cumprir a legislação e portarias acima mencionados em vista das circunstâncias ora detectadas. Revoguem imediatamente o órgão, o ato autorizador exposto no comunicado interno número 023/2012 SMS, o qual limitou as consultas médicas dos profissionais médicos e enfermeiros nas unidades básicas de saúde, com o restabelecimento de todas as ações e serviços de saúde eventualmente desativados, paralisados, interrompidos, suspensos, restringidos, diminuídos ou prejudicados. Assina-se o prazo de 5 dias
para que as autoridades, ora recomendadas, comuniquem ao Ministério Público quanto à adoção das providências adotadas na espécie. Desse ciência ao Conselho Municipal de Saúde, à Câmara de Vereadores e à 21ª Regional de Saúde. Desse publicidade a presente recomendação, apregoando-se cópia em local visível desse fórum, enviando cópia aos jornais e rádios locais solicitando sua divulgação. Telêmaco Borba, 30 de novembro de 2012, promotor de justiça Fernando Cuba César. Com licença. Mensagem número 112/2012. Projeto de lei número 123/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 112, de 6 de dezembro de 2012, que autoriza a abertura de crédito nacional suplementar na importância de R$ 530.583,33. Senhor presidente, senhores vereadores, com a presente caminho a Vossa Excelência o anexo de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2012 do município de Telêmaco Borba para atender as despesas com atividades da Secretaria Municipal de Saúde e atenção à recomendação administrativa número 06/2012 do Ministério Público. A presente proposta visa adequar a lei orçamentária anual número 1861, de 13 de janeiro de 2012, em vigência, tendo em vista que não foi possível promover tempestivamente as alterações pertinentes na referida norma. Nesses termos, rogo ao nobre cientismo a compreensão e apoio à presente proposta, para tanto espera-se que seja apreciada em regime de urgência. Sem mais para o momento, sendo protesto de estima e apreço extensivo aos demais vereadores, assinou o prefeito Eros Danilo Araújo. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 118/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 108, de 13 de outubro de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 180 mil. Trata-se de projeto de lei sobre o número 118/2012, de iniciativa do Executivo Municipal, objetivando a autorização para aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 180 mil. A suplementação visa atender despesas com aquisição de equipamentos para a Central de Resíduos Sólidos, nos termos do convênio 12/2008 e demais aditivos firmados junto à FUNASA. A iniciativa do projeto se encontra adequada nos termos do artigo 59, incisos e 60, inciso 4 e 5 da Lei Orgânica do Município. De igual forma, compete à Câmara Municipal, nos termos do artigo 26, inciso 3 da LOM, autorizar a abertura de crédito suplementar nos moldes solicitados. Segundo consta no projeto, os recursos inerentes à suplementação decorrem de recurso proveniente de transferência de convênio, cuja documentação foi posteriormente acostada a partir da solicitação dessa comissão. Importa registrar que caberá ao município a contrapartida de R$ 85 mil, conforme constou das demais informações solicitadas pela comissão, as quais instruem o presente projeto. Ademais, a suplementação mostra-se necessária, tendo em vista que, por se tratar de repasse de convênio, os valores não constavam no orçamento, necessitando aberturas de crédito nesse sentido. Sendo assim, não havendo óbices técnicos invocados pela Comissão do Orçamento, entendemos que o projeto em questão, do ponto de vista legal, não contém vícios, estando apto a ser submetido ao crivo do plenário, dependendo da autorização legislativa para que se abra o crédito solicitado nos termos da lei. Assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Alderir Rafael Mangoni. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 121/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 110, de 28 de novembro de 2012, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.619.000. As suplementações visam atender despesas do Executivo derivadas do pagamento de verbas indenizatórias devidas aos servidores municipais com vínculo a ser extinto em razão de alegado pedido de exoneração. A iniciativa do projeto encontra-se adequada nos termos do artigo 59 e 60, inciso 4 da Lei Orgânica do Município. De igual forma, compete à Câmara Municipal, nos termos do artigo 26, inciso 3 da LOM, autorizar a abertura de crédito suplementar nos moldes solicitados.
Segundo consta do projeto, os recursos inerentes à suplementação decorrem de cancelamento total ou parcial de fonte livre, sem vinculação específica, bem como 104 demais impostos vinculados à educação básica, conforme constou o detalhamento do artigo 2º. Notadamente, as circunstâncias ligadas aos aspectos técnicos orçamentários serão objetivo de análise pela Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, razão pela qual qualquer impropriedade nesse sentido acometerá o presente projeto de vício. Sendo assim, inexistente o vício nessa linha, com um parecer favorável da Comissão de Economia, Orçamento, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, estando apto a ser submetido a crivo do plenário, dependendo da autorização legislativa para que se abra o crédito solicitado nos termos da lei. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangoni. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 122/2012, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 111, de 28 de novembro de 2012, que altera anexos integrantes da Lei 1918/2012, de 30 de julho de 2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Trancoboba para 2013. Trata-se de projeto de lei sob o número 122/2012, iniciativa do Poder Executivo, objetivando a compatibilização dos anexos da Lei 1918/2012 frente à legislação pertinente, bem como a inclusão de novas ações junto à PPA 2010-2013. As ações a serem adequadas, como é possível perceber, estão previstas no artigo 3º do presente projeto, estando a compatibilização estampada no artigo 4º. A iniciativa do projeto se encontra adequada nos termos do artigo 59 e 60, inciso 4 da Lei Orgânica do Município. De igual forma, compete à Câmara Municipal deliberar sobre a matéria inerente ao orçamento e ao plano plurianual nos termos do artigo 26, inciso 3 da Lei Orgânica do Município. Notadamente, circunstâncias técnicas ligadas aos aspectos orçamentários serão objeto de análise da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, razão pela qual qualquer impropriedade nesse sentido poderá acometer o presente projeto de vício. Sendo assim, inexistente o vício nessa linha, com parecer favorável da Comissão de Orçamento, entendemos que o projeto em questão, do ponto de vista legal, não contém vícios, estando apto a ser submetido ao crivo do plenário para deliberação dos vereadores. Assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangoni. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, aparecer o projeto de lei número 113/2012, de iniciativa do Poder Executivo, que, abre aspas, estima a receita e fixa a despesa do município de Trancoboba, Paraná, para o exercício de 2013. Inicialmente, cabe considerar o disposto na Constituição Federal acerca da matéria. O artigo 65 do referido diploma legal prevê. Artigo 65, parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá: inciso 1. O orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito ao voto. Inciso 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Analisando o projeto, percebe-se que este obedeceu aos comandos constitucionais, vez que abrange em seu conteúdo o orçamento fiscal e o da Seguridade Social. Do mesmo modo, sobre o assunto, cabem as considerações constantes no artigo 5º da Lei nº 101/00, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual dispõe, artigo 5º, o projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as normas desta lei complementar. Inciso 1, conterá em anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o parágrafo 1º do artigo 4º. Inciso 2. Será acompanhado do documento que se refere ao parágrafo 60 do artigo 65 da Constituição Federal, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Inciso 3. Conterá reserva de contingência cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias destinados ao: a linha A, vetado, a linha B, atendimento de passivos contingentes e outros riscos de eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º.
todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão constarão na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 2º. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na Lei Orçamentária e nas de crédito adicional. Parágrafo 3º. A atualização monetária da principal dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou em legislação específica. Parágrafo 4º. É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação limitada. Parágrafo 5º. A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou na lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 67 da Constituição Federal. No que se refere à exigência contida no inciso 1 do artigo mencionado, pode-se perceber que consta do projeto tal demonstrativo. Com relação ao atendimento da exigência prevista no inciso 2, cabe destacar que o artigo 11 do projeto em análise menciona que na estimativa da receita foram consideradas as renúncias fiscais. Por sua vez, as medidas de compensação de receita foram estabelecidas no demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receitas, constantes na Lei 1918, LDO, demonstrativo esse que também foi anexado ao projeto. Com relação à reserva de contingência, que deve constar do projeto da Lei Orçamentária Anual, vale destacar que encontra-se prevista no artigo 4º, inciso 5, estando em conformidade com o percentual estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a qual é de 1% na receita corrente líquida, cujo valor foi estimado em R$1.013 mil. Importa frisar que ainda sobre o tema, a Lei 4320/64, em seu artigo 2º, preceitua. Artigo 2º. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Parágrafo 1º. Integrarão a Lei do Orçamento. Inciso 1. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo. Inciso 2. Quadro demonstrativo da receita e despesas segundo as categorias econômicas, na forma do anexo número 1. Inciso 3. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. Inciso 4. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Parágrafo 2º. Acompanharão a Lei do Orçamento. Inciso 1. Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. Inciso 2. Quadros demonstrativos da despesa na forma dos anexos 6 a 9. Inciso 3. Quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de realização de obras e prestação de serviços. Com base nessas disposições, pode-se perceber que constam no projeto os documentos correspondentes ao orçamento fiscal e ao orçamento da Seguridade Social, previdenciário do município de Telemaco-Borba, constantes no parágrafo 1º, incisos da lei acima mencionada, bem como o inciso 2, parágrafo 2º. O artigo 7 da Lei 4.320/64 dispõe que lei de orçamento poderá conter autorização ao Executivo para, inciso 1, abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecidas as disposições do artigo 43. Tal autorização encontra-se prevista no artigo 4º, inciso 1, e alíneas do projeto em análise. Cabe destacar que a linha A do referido inciso dispõe que a abertura de créditos adicionais suplementares resultantes de cancelamento parcial ou total de dotações orçamentárias fica limitada ao percentual de 20% da despesa fixada. Diante do exposto, cumpre destacar que o quanto mencionado deve ser objeto de análise por parte dos vereadores, os quais poderão alterá-lo se o entenderem inadequado. Ademais, oportuno salientar que o artigo 4º, inciso 2, menciona a autorização para a abertura de operação de crédito, a qual também pode ser estabelecida na LOA. Além de tais considerações, tornam-se cabíveis as citações abaixo transcritas na Lei 4.320/64. Artigo 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas leis orgânicas do município compor-se-ão. Inciso 1. Mensagem que conterá a exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis, exposição à justificação de política econômica financeira do governo, justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento do capital. Inciso 2, projeto de lei do orçamento. Inciso 3, tabelas explicativas das quais, além das estimativas da receita e despesa, constarão em colunas distintas e para fins de compensação. A linha A,
A receita arrecada nos 3 últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta. A linha B, a receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta. A linha C, a receita prevista para o exercício em que se refere a proposta. A linha D, a despesa realizada no exercício imediatamente anterior. A linha E, a despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta. A linha F, a despesa prevista para o exercício que se refere à proposta. Inciso 4. Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais em termos de metas visadas, decompostas em justificativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa. Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária para cada unidade administrativa descrição sucinta de suas principais finalidades com indicação da respectiva legislação. Resta observar que, para dar atendimento às disposições previstas no artigo 44 da Lei 10.257/01, oportuno relembrar que deverá haver, por parte deste Legislativo, a realização de audiência pública sobre a proposta contida no projeto analisado. Resta observar que foram acrescentados ao projeto em análise valores correspondentes à transferência ao programa APAI e ao funcionamento da Guarda Municipal. Valores estes que não foram inseridos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Dessa forma, há que serem promovidas as devidas alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013, concomitantemente a este projeto, com vistas a compatibilizar aquela com o projeto da LOA. Sendo assim, devem ser atendidas tais condições para que se possa dar prosseguimento ao referido projeto. É o parecer, assinou o relator José Reinaldo, presidente Renato Baena, vogal Ezequiel Ligoski Betim. Com licença. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, aparecer ao projeto de lei número 118/2012, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 108, de 30 de outubro de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 180 mil. A mensagem que encaminhou o projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender às despesas com a execução do convênio com a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, para aquisição de equipamentos para a Central de Resíduos Sólidos. Com relação ao tema, o artigo 67 da Constituição Federal dispõe: são vedados, inciso 5, aberturas de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6, a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro sem prévia autorização legislativa. O artigo 41 da Lei 4.320/64 dispõe que créditos adicionais suplementares são destinados a reforço de dotação orçamentária. Sobre o assunto, cabe menção no artigo 43 da Lei 4.320/64. Sendo assim, a situação descrita no projeto encontra amparo nos incisos 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da referida lei. Ainda com relação ao tema, o artigo 67 da Constituição Federal dispõe que são vedados aberturas de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Em função disso, cabe destacar que a justificativa para a abertura do crédito está exposta na mensagem que encaminhou o projeto, havendo também o atendimento ao disposto no artigo 46 da Lei 4.320/64. Tal artigo menciona que, quando da abertura do crédito adicional, deve-se indicar a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, elementos esses parte integrante do referido projeto. Sendo assim, salvo melhor entendimento, não se vislumbram vistos que impeçam o referido projeto. É o parecer, assinou o relator José Reinaldo, presidente Renato Baena, vogal Ezequiel Ligoski Betim. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, aparecer o projeto de lei número 121/2012, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 110, de 28 de novembro de 2012, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.619.000. A mensagem que encaminhou o projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender às despesas com o pagamento complementar de verbas indenizatórias, decorrente da extinção do vínculo de trabalho entre o município e os servidores do quadro pessoal. Com relação ao tema, o artigo 67 da Constituição Federal dispõe: são vedados, inciso 5, abertura de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6, a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. O artigo 41 da Lei 4.320/64 dispõe que créditos adicionais suplementares são destinados a reforço de dotação orçamentária. Sobre o assunto, cabe menção no artigo 43 da Lei 4.320/64. Sendo assim, a situação
descrita no projeto encontra amparo no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da referida lei. Em função disso, cabe destacar que a justificativa para a abertura do crédito está exposta na mensagem que encaminhou o projeto, havendo também o atendimento ao disposto no artigo 46 da Lei 4.320/64. Tal artigo menciona que, quando da abertura do crédito adicional, deve-se indicar a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, elementos esses parte integrante do referido projeto. Sendo assim, salvo o melhor entendimento, não se vislumbra vistos quem peça o referido projeto a aparecer, assina o relator José Reinaldo, presidente Renato Baena, vogal Ezequiel Ligoski Betim. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, apareceram o projeto de lei número 122/2012, da iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 111, de 28 de novembro de 2012, que altera anexos integrantes da Lei 1918/2012, de 30 de 7 de 2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Telemaco-Borba para 2013. A mensagem que encaminhou o projeto em análise expõe que a pretendida alteração tem por objetivo a total compatibilização das metas constantes nos anexos integrantes da legislação orçamentária do município para o exercício financeiro de 2013. Importante registrar que um dos fatos originários da modificação supracitada é a inclusão da transferência do programa PAI, bem como o funcionamento da Guarda Municipal. Cabe ressaltar também que algumas ações a serem incluídas já estão sendo desenvolvidas através de outras ações, tratando-se de segregação e ação específica para melhor controle. Como exemplo, o regime especial de pagamento de precatórios, TJ, que já está sendo pago através da ação funcionamento da Procuradoria-Geral do Município, o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, que já está sendo realizado, vinculado à ação manutenção das atividades da assistência básica, da atenção básica. Por fim, a necessidade de correção do resultado primário constante das metas fiscais da LDO 2013, para que o mesmo fique compatível com as despesas não financeiras para o exercício de 2013. Sobre o tema, a Lei 101/00 prevê no caput do artigo 5º que o projeto de lei orçamentário anual será elaborado de forma compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, motivo pelo qual se faz necessária a alteração do diploma legal. Percebe-se que estão anexadas ao projeto o resumo das ações por órgão unidade financeiro e anexo de metas e prioridades. Ante o disposto, ao exposto, salvo melhor entendimento, não se vislumbram vistos que impeçam o referido projeto, assina o relator José Reinaldo, presidente Renato Baena, vogal Ezequiel Ligoski Betim. É só, senhor presidente. Os projetos de lei 113, 118, 121 e 122/2012 serão encaminhados para a ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação em primeiro turno. O projeto de lei número 123 será encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Ezequiel Betim. Senhor presidente, com base no artigo 133 do Regimento Interno, eu queria sugerir aqui que fosse votado em primeiro turno o projeto 118, 121 e 122/2012. Então temos aí o requerimento verbal do vereador Ezequiel, onde ele pega no título 7º das deliberações, artigo 133 do Regimento Interno. As deliberações da Câmara Municipal serão tomadas mediante 2 discussões e 2 votações, com interstício mínimo de 24 horas ou menor prazo para a deliberação da maioria absoluta do plenário. Então temos que ter a maioria absoluta. Também com base no artigo Também com base no artigo 117 do nosso regimento interno, nenhum projeto será discutido e votado sem ter sua inclusão na pauta da ordem do dia, anunciado no mínimo com 24 horas de antecedência, salvo deliberação por maioria absoluta do plenário. Então, com base no artigo 117 e no artigo 133, coloco, então, em discussão o requerimento do vereador Ezequiel Betim, o qual ele pede para que logo em seguida possamos fazer reunião, já estamos numa extraordinária, mas fazer a segunda e a terceira reunião extraordinária dos projetos 118, 121 e 122. Está em discussão o requerimento. Pela ordem, senhor. Pela ordem, vereador Sérgio. Não.
Eu gostaria só de saber, tem um projeto aqui, eu acho que não passou pela nossa comissão. Saber qual é para a gente ir para a votação. Qual projeto? 113? O 113, como ele é o projeto do orçamento, ele tem um rito especial. E o rito especial, segundo a lei orgânica, regimento interno e a Constituição Federal, ele é exclusivo para a Comissão de Economia e Orçamento. Ele não vai para a Comissão de Justiça e Redação. Não, tudo bem, então a gente vota agora no primeiro turno e depois daí a gente... Não, hoje ele não vai ser votado. Ah, não, hoje não? Não. Então, beleza. Obrigado. Tá ok. Continua em discussão. Eu só quero levantar aqui uma preocupação, porque nós fizemos, há instantes atrás, uma audiência pública para discutir o orçamento para o próximo ano. E estava aqui o próximo executivo, o vice, o prefeito e todo o seu staff. Eu percebi um certo desconforto com relação a um tema aí que é a guarda municipal. Só que eu não posso aqui me arvorar no direito de defender o próximo executivo, até porque não vou estar aqui o ano que vem. Mas eu não sei se não seria prudente a gente esticar um pouco mais, se bem que a votação do 121 precede a LOA, né? Agora não sei, aí fica a critério dos demais vereadores. Né? Que é o que trata... 121 é um remanejamento de 1.619, que é para caso houver exoneração agora. Não, desculpa, eu estou me confundindo aqui, eu estou me referindo ao 122, que é o que altera o PPA. Na realidade, o PPA ele está vindo com alteração para a inclusão daquela verba que a Câmara passou para a PAI. Então, como a PAI não estava nesse projeto, então ele está sendo votado por isso que ele tem que ser votado antes, para adequação antes da votação do orçamento. Mas junto tem também a guarda municipal. Só que a guarda municipal nós não temos nenhum anteprojeto protocolado aqui na Câmara. Só tem a intenção no orçamento para que o prefeito, o próximo... Execute ou não? Fica opcional por ele, né? Você sabe que o orçamento, ele é uma previsão, né? Uhum. Então só está sendo colocada uma previsão, caso ele queira abrir, né? Então já está dentro do orçamento. E ele pode fazer depois a suplementação, retirada do orçamento. Ele pode ser feito daí. Então retiro a minha... Na verdade era só uma reflexão a respeito do tema aí. Então, continua em discussão o requerimento verbal do vereador Ezequiel. Como não houve intenção, como encerra então as nossas discussões, está em votação. Precisamos da maioria absoluta, então nós precisamos de 6 votos para que possamos aprovar o requerimento do Ezequiel. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado então por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos. Nesse caso, a presidência também vota. Então, com base no requerimento verbal do vereador Ezequiel, com fundamentos no artigo 117 e artigo 133 do regimento interno, convoco, então, os senhores vereadores, para que logo em seguida possamos votar em primeiro turno os projetos 118, 121 e 122. Cerramos, fazemos a outra, aprovando daí ou rejeitando o projeto em segundo turno, 118, 121 e 122. Quanto ao projeto 113, eu gostaria só de ler aqui para vocês o nosso regimento interno. Eu vou ler o capítulo 2 do regimento interno, do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Artigo 166. Aplicam-se aos projetos de lei do plano plurianual, da diretriz orçamentária e do orçamento anual, naquilo que não contrariem os dispositivos desse capítulo. As regras desse regimento que regulam a tramitação das proposições em geral. Artigo 167. Recebido o projeto, será ele distribuído em avulso e remetido imediatamente à Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização para parecer. Parágrafo 1º.
Publicado o parecer, será o projeto imediatamente encaminhado à mesa, que o fará constar na pauta da ordem do dia das 2 sessões ordinárias subsequentes para recebimento das emendas, como nós estamos agora na extraordinária. Fim do prazo de apresentação de emendas, a mesa as fará publicar. No dia seguinte da publicação das emendas, o processo retornará à Comissão de Economia, Orçamento e Fiscalização, que emitirá parecer sobre elas no prazo de 5 dias. Parágrafo 4º. O parecer emitido será publicado, levando o projeto a ser imediatamente incluso na ordem do dia. Quer dizer, travou todos os projetos. Aprovada a emenda, caberá à Comissão de Economia, Orçamento e Fiscalização a elaboração da redação para votação. Então, como vocês viram, após ser dada a entrada nas emendas, a comissão tem 5 dias. Mas como nós estamos num prazo curto, e a partir do momento que nós demos entrada, trava a pauta. O projeto tem que ser, qualquer discussão vai ter que ser o orçamento, após nós colocarmos as emendas. Então, eu queria sugerir aos vereadores um prazo para nós apresentarmos já na Secretaria de Administração as emendas. Porque senão a Comissão de Justiça e Redação vai ter que fazer 24 horas aqui na Câmara. E assim uma colaboração de nós, vereadores, também, se o novo prefeito quiser fazer alguma emenda, que pode procurar a comissão, né? O prefeito pode, a sua comissão de transição, pode procurar a comissão para fazer a adequação às emendas, ou procura um vereador da base dele e assim por diante. Então fica aberto. Gostaria de ver com os vereadores... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para apresentar a emenda, qual o prazo? Não, isso nós estamos discutindo. Tá, vai ser essa semana. Nós estamos discutindo, que as emendas são apresentadas, quando apresentadas, ela tem que ser lida e daí passa para a comissão, que ela vai ter 5 dias. Que ela tem que ter um prazo, ela vai ter que verificar dentro do orçamento a parte de se a emenda, que a emenda tem regras. Tem um monte de regras, tem verbas que você não pode mexer, tem verbas que você pode mexer, existe um monte de regras para se fazer essas emendas. Então nós precisamos dar um prazo para a comissão. Imagina a comissão olhar emenda por emenda e de repente o próprio futuro prefeito quer fazer alguma alteração, a comissão daí que... Então nós precisamos dar um tempo daí. Então gostaria de sugerir, o que vocês acham até segunda-feira? Entendeu? O pessoal tem, né? Segunda-feira é dia 15, né? 17, para mim é válido. Né? O que vocês acham? Ou até sexta-feira? Até segunda. Sexta-feira seria uma boa, não seria? Segunda, né? Até segunda. Até segunda-feira? Então o prazo, gostaria, todos concordam? Professor. Segunda é dia 17. É isso. Tá bom. Dia 17 não é nada. E aí nós teremos... Que dá os pareceres das emendas. Ver o que está certo, o que não está. 18 para o parecer, dia 19 entra... presidente. Porque da maneira que já forem, quem for fazendo as emendas, já vai protocolando lá na divisão de legislação, que daí a divisão já vai em conjunto com a comissão, ela já vai estudando e vendo as que podem e que não podem. O presidente, o vogal, eu gostaria de reivindicar que fosse na sexta-feira, dia 14. Sexta-feira, dia 14? Tem uma semana para pensar aí. Porque aí já vem o Natal. Sexta-feira agora? 5 dias, 4 dias. Porque se houver uma possibilidade de alteração, nós vamos trabalhar final de semana para segunda-feira, está pronto. Então, tudo bem? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Teixeira. Pelo que eu entendi, essas emendas têm de vir do Executivo? Para vocês, que é da comissão, ou sai daqui? A emenda é parlamentar. Parlamentar. O Executivo não faz emendas. Não faz emenda. O único que tem prerrogativo para fazer emendas é somente o Poder Legislativo. Inclusive as emendas populares, elas têm que passar por um vereador, o vereador que apresenta. Então quer dizer que não precisava ninguém do Executivo estar aqui, que é da transição do Executivo, para estar escutando isso que o senhor está falando? Não, eu comentei como sugestão, não, né? O próximo prefeito, se ele quiser fazer alguma emenda, que ele use o vereador que ele tem mais afinidade, ou sua base, ou a própria comissão. É isso que eu queria dizer. Ou traz para a própria comissão. Não sei. Que daí também nós vamos também entrar em contato. Né? Então o vereador Hélio César podia já fazer isso. Que isso que eu estou nomeando nele. E daí poderia passar. E a presidência também, através da mesa diretora, nós vamos também comunicar, né? Para que
Só me cede a partezinha. Eu acho que... Não tem a parte. Se eu quiser, o senhor tem que pedir por ordem. Por ordem, pois é. Pegar por ordem. Eu que estou falando para o Ezequiel e o Reinaldo, a gente vai conversar depois vai ver o que a gente vai decidir. Nós três. Não, pode ser sexta, mas a gente vai ver, vai receber as emendas, a gente vai avaliar elas também, de quem e por quê e o que vai ser feito. Então, pode ser sim, mas nós vamos avaliar de onde vem as emendas. Até sexta-feira, então, pessoal, até sexta-feira, até às 5 horas. Quem já for terminando as emendas antes, quem for fazer, quem não for fazer, pelo menos já avise não, eu não vou fazer emenda, avisa o relator, pelo menos já sabe que aquele vereador ele não se preocupa. E quem for fazer as emendas, né, assim que for terminando, já protocola o mais rápido possível, daí a divisão da legislação já vai encaminhando. Né, de nós não, a comissão ganha tempo daí. Né, porque senão de todo mundo deixa para protocolar sexta-feira, daí vai sobrecarregar a comissão. Né, e a partir do momento que nós colocarmos, ele trava. Trava tudo. Primeiro tem que votar o orçamento. Votou o orçamento e votamos os demais. Ele trava a pauta. Beleza? Então, bem, né? Qualquer dúvida, vocês me procuram. Eu procuro a doutora Lígia, o doutor Thiago. Beleza? E quanto às emendas, daí cada vereador vê as emendas que queira fazer. É interessante dar uma olhada na Constituição Federal. Ela dá ali os pressupostos para que se possa fazer as emendas. A própria lei orgânica, para que se possa fazer as emendas adequadamente. Tá ok? Porque senão, que é o seguinte, a emenda entrou, os únicos que podem fazer emendas são os parlamentares. Ela nasce na discussão e morre na votação. Por exemplo, colocou uma emenda. Tá? A hora que se colocou a emenda é acessória. O projeto é o principal. Quando você vota a emenda, que é acessória, quando nós votamos, ela é inserida no projeto. Aprovou a emenda, não existe mais emenda, já é um projeto de lei. A emenda está lá, o prefeito não pode vetar a emenda. Emenda, ela nasce no legislativo, ela é rejeitada ou ela é inserida no principal, que é no projeto. A partir do momento que ela é colocada, que é votada entre nós aqui, se o prefeito quiser votar, ele tem que vetar o artigo, que pode ser o veto total daquele artigo, ele veta o artigo inteiro, ou ele veta parcial. Pode votar inciso, alíneas, nunca uma frase ou palavras. Tá? Então é interessante ver isso daí, é interessante já ir discutindo qual é a porcentagem de remanejamento que poderá ser dada para vocês. Então que todos possam, quem quiser tem, eu creio que todos já devem ter pedido a cópia do projeto de lei lá na divisão de legislação do orçamento, já faz 60 dias que está à disposição, lembra que eu avisei vocês? Quem quisesse era para pedir a cópia lá. Então, quem quiser, ainda dá tempo, peça a cópia, e colocando dessa maneira, que a emenda, depois de votada, ela é inserida no projeto. Não tem veto de emenda. A partir do momento que nós votarmos aqui, é o projeto de lei. Então, vocês vejam a importância do Poder Legislativo, gente. Você veja a importância do Poder Legislativo. Vem o projeto, somente nós podemos emendar, somente nós podemos ter o acessório para ser inserido no principal, que é o projeto. Tá? Depois de votado, ele veta, por exemplo, tem lá 1.600.000 para uma determinada secretaria. E tem lá 500.000 para obras. Você tira 600 da secretaria e passa, fica 1.100.000. É aquilo que está valendo. Se o prefeito vetar, ele vetou a secretaria inteira. Entendeu? Se ele vetar, vocês vejam a importância. Olha, por isso que eu digo, agora o orçamento, as emendas, tem que ter um cuidado muito grande. Porque se ele for vetar, ele tem que vetar o artigo inteiro. Se ele vetou aquele artigo, aquela secretaria, aí o que acontece? Ele precisa do quê? De créditos adicionais, suplementares. Aí ele é obrigado a fazer um crédito e a Câmara vai reavaliar. Tá? Então, até para o prefeito é delicado o que ele veta ou deixa de vetar. E para nós também é delicado onde você mexe no orçamento. Existem verbas vinculadas. Né? Educação, saúde, existem algumas verbas da saúde, como vocês viram hoje, a comissão apresentou hoje, existem algumas verbas que são vinculadas, aquelas verbas não podem mexer para emendas.
né? Verbas vinculadas, parte de folha de pagamento, então tem que saber onde mexe. Mas de qualquer coisa, a Comissão de Economia depois pode dar, e a Constituição Federal também tem as regras ali para se fazer as emendas, ok? Qualquer dúvida depois, né, nós conversamos entre nós para que um possa auxiliar o outro nesse sentido, ok? Então, nada mais constando, encerro nosso trabalho extraordinário, agradecendo a presença dos senhores vereadores, dos munícipes, e convoco, então, para que logo em seguida façamos a nossa próxima reunião extraordinária, para votarmos em primeiro turno os projetos 118, 121 e 122. Obrigado a todos. Então, nem vamos sair, pessoal. Já vem, nós já votamos aqui.